Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Cine7. Eu trago agora um top 10 com as maiores esnobadas do Oscar nos anos 80. Lembrando que nesse vídeo eu falo sobre as edições de 1980 a 1989 e só trago os que não foram indicados. Os anos 80 viram a nova Hollywood perder força após o fracasso de O Portal do Paraíso, filme do Michael Cimino, e os blockbusters começarem a dominar as bilheterias. O Oscar, porém, não foi tão generoso assim com os blockbusters e deixou muita coisa boa de fora. De Volta para o Futuro foi um deles. A Viagem pelo Tempo, protagonizada pelo Michael J. Fox e Christopher Lloyd, é uma das melhores aventuras da história do cinema. Tem humor, um roteiro com ótimas sacadas e cenas de ação na dose equilibrada para agradar toda a família e os cinéfilos mais exigentes. Em 1986, o primeiro filme concorreu a 5 Oscars e ganhou 2. Porém, ainda assim dava para ter ido além e ser indicado a melhor filme, no lugar do policial A Testemunha, com Harrison Ford. Em 89, Bird foi uma das grandes decepções do Oscar, concorreu apenas em uma categoria e venceu, é verdade, em melhor som. Porém, se esperava muito mais, incluindo indicações a melhor filme, direção para o Clint Eastwood e, principalmente, melhor ator para o Forest Whitaker. Interpretando a lenda do jazz Charlie Parker, o Forest Whitaker tinha vencido o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes em 1988. Também foi indicado ao Globo de Ouro. Logo, uma indicação ao Oscar parecia o caminho mais provável, porém, acabou não acontecendo. O Forest Whitaker precisou esperar 22 anos para finalmente ser indicado ao Oscar, e deu sorte, ele acabou vencendo o prêmio de melhor ator por O Último Rei da Escócia, em 2007. Parece inacreditável, mas um dos maiores gênios do cinema americano nunca teve um filme indicado na categoria máxima, nem mesmo ele foi indicado a diretor. Eu tô falando do Sergio Leone. A última oportunidade do Sergio Leone disputar o Oscar veio com o épico da máfia Era Uma Vez na América. A Academia, porém, preferiu obras bem inferiores, como Um Lugar no Coração, A História de um Soldado e Passagem para a Índia. Nascido para Matar foi outro filme completamente esnobado nos anos 80. Concorreu apenas em roteiro original e uma das ausências de indicações mais sentidas veio na disputa de melhor ator coadjuvante. O insano Sargento Hartman, interpretado com brilhantismo pelo Arlie Hammer, é a figura central para entender toda a loucura e o ambiente de degradação humana dos soldados rumo à guerra na primeira parte do filme. Com certeza tinha vaga para ele ou no lugar do Morgan Freeman ou no do Vincent Gardenia. Uma protagonista mulher de um filme de ficção científica nos anos 80 parecia algo totalmente improvável. Entretanto, veio a Sigourney Weaver e quebrou isso com Alien, o Oitavo Passageiro. A Academia, entretanto, não deu a menor bola para isso. A Sigourney Weaver perdeu a vaga no Oscar de 1980 para atuações pouco marcantes, como a Marsha Manson em Capítulo 2 e a Jill Clayburgh de Encontros e Desencontros. A esnobada foi tão grande que a Academia acabou revendo a decisão e em 1987 a indicou pela continuação de Aliens. Infelizmente, o Oscar não aprendeu isso com o passar dos anos e esnobou a Linda Hamilton em O Exterminador do Futuro e também a Charlize Theron em Mad Max Estrada da Fúria.
Os filmes do David Lynch nunca deram muita sorte no Oscar. Somente O Homem-Elefante foi indicado na categoria máxima. Na esteira dessa situação, quem se deu mal foi o Dennis Hopper, em Veludo Azul. O curioso dessa história é que a academia preferiu o desempenho dele em momentos decisivos para indicá-lo ao Oscar de melhor ator coadjuvante, enquanto aquele que é considerado o melhor desempenho da carreira dele acabou de fora. Essa miopia do Oscar, sinceramente, é revoltante. Às vezes, quando você está assistindo as indicações ou a cerimônia, dá vontade de jogar alguma coisa na TV, tamanha a raiva. Tem coisas que não dá para entender do Oscar, sinceramente. Blade Runner, o Caçador de Androides, é um dos filmes mais marcantes dos anos 80. Desde a concepção visual, passando pelos personagens marcantes, até chegar naquele final enigmático. Tudo isso não importou nem um pouquinho para o Oscar. O filme do Ridley Scott conseguiu apenas 2 indicações, melhores efeitos visuais e direção de arte. Perdeu ambas, respectivamente, para ET e Gandhi. Além de melhor filme, Blade Runner poderia ter concorrido fácil a melhor roteiro adaptado, figurino, direção de fotografia e nas categorias de som. Essa esnobada, pelo menos, foi compensada em 2018, quando o segundo filme, Blade Runner 2049, foi indicado em 6 categorias e venceu 2, melhores efeitos visuais e direção de fotografia, sendo a primeira estatueta da carreira do genial Roger Deakins. Mesmo assim, dava para ele também estar na disputa de melhor filme. Antes de vencer o Oscar com Perfume de Mulher, o Al Pacino sofreu de maneira parecida como o Leonardo DiCaprio no Oscar. E a esnobada de Scarface talvez tenha sido o capítulo mais doloroso dessa história. Afinal, qual a justificativa da academia em não indicá-lo e colocar, por exemplo, o Tom Conte de Amor e Boemia? O Al Pacino despeja toda a fúria em Tony Montana, transformando o personagem em um dos anti-heróis mais queridos da história do cinema. Aliás, Scarface foi completamente esnobado, não conseguiu nenhuma indicação em 1984, um dos piores anos da história do Oscar. Vale lembrar também que o Brian De Palma, cara que fez clássicos como Carrie Estranha, Scarface, Dublê de Corpo, Os Intocáveis, nunca teve um filme indicado a melhor filme e nem ele foi indicado a melhor diretor. Não que seja o melhor trabalho da carreira do Steven Spielberg, mas o que fizeram com ele em A Cor Púrpura foi uma maldade sem dó. O filme, estrelado pela Whoopi Goldberg, conseguiu 11 indicações, liderando a corrida empatado com Entre Dois Amores. Porém, A Cor Púrpura sofreu um baita revés com a não indicação do Spielberg a melhor direção. Ele foi o único dos diretores das produções indicadas a melhor filme de fora da disputa. Para completar a crueldade, a academia não deu nenhum prêmio das 11 indicações de A Cor Púrpura, tornando o filme um dos maiores perdedores da história do evento. Muito dessa rejeição se deve ao fato de que, na época, o Spielberg era encarado como um Peter Pan, ou seja, um cara mais voltado para os filmes de fantasia e os grandes blockbusters da época, Tubarão, Indiana Jones e ET. Quando ele foi fazer um filme mais denso, um drama de época, falando de uma temática importante como a questão da escravidão nos Estados Unidos, eu acho que muita gente falou, calma aí, vai comer um pouquinho mais de feijão para você voltar daqui a algum tempo e finalmente ganhar o seu Oscar. E ele veio nos anos 90 com A Lista de Schindler. A maior esnobada do Oscar nos anos 80 vem carregada de machismo. No melhor estilo da nova Hollywood, a Barbra Streisand assumiu diversas funções em Nhenton. Foi diretora, atriz, roteirista e produtora. O filme arrancou elogios da imprensa internacional e venceu o Globo de Ouro de melhor comédia musical e também direção. Porém, o Oscar ignorou solenemente o filme. Exceto a Amy Irving em atriz coadjuvante, as 4 outras indicações foram em categorias técnicas, levando apenas trilha sonora. Segundo uma matéria do jornal The Washington Post,
feita na época da cerimônia, na época do evento, e que está disponível na internet, o link estou deixando na descrição. A Barbra Streisand colecionou muitos desafetos dentro de Hollywood pelo estilo mais duro, incisivo dela de ser nos bastidores, isso vindo desde o remake de Nasce uma Estrela. Com isso, na hora de votar no Oscar, muita gente virou a cara para ela, incluindo produtores, diretores, atores e roteiristas, e fez com que ela fosse esnobada. Segundo uma das fontes do jornal nessa matéria, até fala bem assim, talvez essa esnobada pode ser uma boa lição para ela. Agora eu acho isso engraçado. Quando é um homem nessa posição, um Francis Ford Coppola ou um James Cameron, eles são encarados como visionários, guerreiros, fortes, para manter os seus projetos independente do que querem os produtores. E o que falar do Harvey Weinstein, que foi considerado o Midas do Oscar pelas campanhas geniais que ele fez, quando, na verdade, tinha muita truculência e jogo sujo envolvido por baixo dos panos. Agora, se é uma mulher fazendo isso, ela é teimosa, geniosa, birrenta, marrenta, escolha o seu adjetivo pejorativo que seja. Isso explica muito o motivo de apenas uma mulher ter vencido até hoje o Oscar de melhor direção. É isso, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu tô de volta para trazer o top 10 dos resultados mais injustos do Oscar nos anos 90. A gente se encontra, até lá, tchau!